Gleisi Hoffmann, ex-presidente do PT e agora ministra do governo Lula, processa Alexandre de Moraes. Aqui eu vou mostrar para vocês um vídeo do advogado, do grande Chiquini, acho que é assim que é o nome dele, falando sobre quando a Gleisi Hoffmann processou o ministro Alexandre de Moraes. Olhem só, quem diria, a atual ministra das Relações Institucionais do governo Lula, Gleisi Hoffmann, processou o ministro Alexandre de Moraes. Veja com seus próprios olhos. Ela, Gleisi Hoffmann, fez uma representação para o então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, contra ele, o ministro de Estado da Justiça, Alexandre de Moraes. Quem escreveu o roteiro da política brasileira é um cara muito criativo, porque vocês vão lembrar que quem indicou Moraes foi quem? Michel Temer. E Michel Temer ficou no lugar de Dilma, que o PT chama que aquilo foi golpe e tudo mais. Então, quando o Moraes entrou, vários petistas começaram a atacar o ministro Alexandre de Moraes, pediram impeachment. A Gleisi Hoffmann imputou ao Alexandre de Moraes crime de responsabilidade, improbidade administrativa, crime do Código Penal. Olha aqui. Disse na peça, como amplamente divulgado pelos inúmeros órgãos de imprensa, as declarações feitas pelo Alexandre de Moraes sobre a Operação Lava Jato geram fundadas suspeitas sobre seu prévio conhecimento de desdobramentos. Disse que esta semana vai ter mais, disse o ministro da Justiça sobre a Lava Jato. Durante comício em Ribeirão Preto, Alexandre de Moraes revelou saber da nova fase. A declaração do ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, durante comício do candidato à prefeitura de Ribeirão Preto, do PSDB, antecipando a realização de nova fase da Operação Lava Jato esta semana, repercutiu. Olha só, disse, teve a semana passada e esta semana vai ter mais, disse o ministro. Quando vocês virem esta semana, vão se lembrar de mim. Alexandre de Moraes, então, segundo a Gleisi, teria praticado o crime do artigo 325 do Código Penal, violação de sigilo funcional. Gleisi disse ainda que o ministro teria praticado improbidade administrativa do artigo 11, inciso 1, praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento. Inciso 3, revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições. Olhem só isso daqui. Para a Gleisi, a conduta do senhor ministro, antes de tudo, causa embaraços às investigações, por colocar sobre elas fortes suspeitas sobre sua atuação, acometida por grave suspeita de violação de sigilo funcional. Nossa, imagine agora o que a Gleisi tem pensado sobre os processos da chamada trama golpista, em que o juiz é o investigador, é a vítima, é o acusador, é o juiz, né? O que ela tem pensado disso nesse momento? Aí, imputou ainda o mais grave deles, crime de responsabilidade, que é a perda do cargo público e a inabilitação para o exercer por 8 anos. São crimes de responsabilidade contra a probidade da administração. Artigo 7º. Proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro do cargo. A Gleisi acusou o ministro Alexandre de Moraes de agir com incompatibilidade à dignidade, a honra e o decoro do cargo de ministro da Justiça. E para fechar com a cereja do bolo. E hoje o Lula deu um discurso lá no evento do PSB, dizendo, olha, temos que proteger os ministros, não podemos deixar a direita ganhar no Senado, porque senão vão avacanhar o STF, porque hoje há uma colisão de momento entre o STF e entre o PT, e é o que diz a imprensa. E durante o discurso, Lula também citou outra tensão. Só que dessa vez ele falou sobre a tensão entre o ministro Alexandre de Moraes e os Estados Unidos. A fala acontece depois da decisão do governo norte-americano de restringir o visto a autoridades brasileiras e de enviar carta aqui com críticas a Moraes. Thaisa. Segundo Lula, Eduardo Bolsonaro está atuando contra o Brasil e que precisa, então, ser investigado, conforme Alexandre de Moraes já abriu esse inquérito, então, após o pedido da Procuradoria-Geral da República. Vamos conferir agora no trecho que separamos.
Veja que os Estados Unidos quer processar o Alexandre de Moraes porque ele está querendo prender um cara brasileiro que está lá nos Estados Unidos fazendo coisa contra o Brasil o dia inteiro. Olha que história dos Estados Unidos querer negar, sabe, alguma coisa e criticar a justiça brasileira. Eu nunca critiquei a justiça deles. Ele faz tanta barbaridade, eu nunca critiquei, faz tantas guerras, mata tanta gente. Por que eles vão querer criticar o Brasil? Que é muito favorável ao presidente Lula, por isso que hoje ele quer proteger o STF, que um tempo atrás a própria Gleisi Hoffmann, ministra hoje do Lula, queria o próprio impeachment hoje do ministro mais querido da esquerda, ministro Alexandre de Moraes. A gente vai ver aqui o advogado fazendo uma análise sobre isso e mostrando mais uma vez da colisão de momento, que sim, é uma perseguição, sim, esse inquérito contra Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos, está dizendo, está interferindo aqui no Brasil, sendo que o PT, há pouco tempo atrás, viajou o mundo afora, na opinião deles, denunciando que seria uma ditadura, enfim. Vamos ver o que o advogado vai falar sobre isso agora. A Gleisi pediu o afastamento cautelar do ministro da pasta de ministro da Justiça. Olha só, artigo 319 do Código de Processo Penal. A Gleisi pediu a aplicação de uma medida cautelar restritiva da liberdade contra o ministro Alexandre de Moraes. São medidas cautelares diversas da prisão. A suspensão do exercício da função pública. A Gleisi pediu uma medida cautelar restritiva da liberdade, como é, por exemplo, a prisão preventiva, que é uma medida cautelar restritiva da liberdade. Essas do artigo 319 são as chamadas medidas cautelares restritivas da liberdade diversas da prisão. Por exemplo, tornozeleira eletrônica, proibição de frequentar determinados locais, proibição de falar com determinadas pessoas e, no caso do agente público, suspensão do exercício da função pública. Gleisi imputou crime ao Alexandre de Moraes e pediu seu afastamento cautelar do cargo. A medida visa acautelar a lisura e imparcialidade das investigações. Em 2016, que é essa peça, a Gleisi já estava preocupada com a imparcialidade do ministro Alexandre de Moraes. Cadê essa Gleisi? Gleisi, cadê você? Cadê você? Por todo exposto, roga-se que tome todas as providências necessárias no sentido de assegurar a apuração de todas as condutas criminosas aqui apontadas. Caramba, não pode chamar o Lula de ladrão, não pode chamar o Lula de descondenado. O Daniel Silveira está preso por suas palavras, mas a Gleisi pode chamar o ministro Alexandre de Moraes de criminoso, que é o que está nessa peça. Isso aqui é real, essa peça não é fake. A ministra Gleisi Hoffmann imputou esses crimes ao ministro Alexandre de Moraes, questionou sua imparcialidade, o chamou de criminoso. Como o mundo dá voltas, né? Eu sou Jeffrey Chiquini, sou advogado, deixo aqui um grande e forte abraço a todos.